pandemia pelo coronavírus, a gente tem uma outra pandemia que a gente tem que combater, que é a pandemia do tabagismo, tá? Então, vamos conversar sobre isso hoje. Deixa eu só compartilhar aqui, que vocês sabem que eu tenho uma dificuldadezinha, né? Para compartilhar as coisas aqui no computador. Depois dessa pandemia, eu vou ficar expert nisso. Beijo. Fique com Deus. Todo mundo vê minha tela? Ixi, eu não consigo ver o chat. Alguém tem que falar para mim. Sim, estamos vendo. Beleza, e tá vendo a tela inteira, né? Sim. Sim. Beleza, então vamos lá. Então, hoje a gente vai conversar sobre tabagismo. Como eu falei para vocês, o meu papel aqui não é ensinar nada para vocês. Porque aprender o que está escrito nos livros, você tem que pegar o livro e ler. Você tem que ir lá no Google, ir no UpToDate e ler, tá? Mas eu tô aqui, na verdade, para inspirar vocês, para que vocês tenham vontade de ir ler, entendeu? Vocês tenham vontade de ir estudar. Esse é o objetivo da aula, tá? O objetivo não é ensinar, o objetivo é inspirar, tá, pessoal? E para começar essa conversa sobre tabagismo, eu quero mostrar para vocês esse trecho do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa. Ela é psicanalista e ela escreveu esse livro. Esse livro é sensacional, eu indico para qualquer pessoa, tá? Por quê? Porque ele faz você refletir muito sobre o comportamento e sobre a vida. Então, ele se encaixa em várias nuances da nossa vida, tá? Então, eu indico que vocês leiam esse livro, e eu vou começar aqui a aula com esse trecho do livro, que é um conto que ela traz no livro, que é sobre uma menina que ela tinha os seus sapatinhos vermelhos feitos à mão, mas é oferecido para ela sapatos vermelhos muito melhores do que os que ela tinha feito à mão, tá? E esses sapatos vermelhos muito melhores faziam com que ela se sentisse muito bem, com que ela dançasse muito, com que ela vivesse num estado muito melhor, ela achava, do que o anterior, tá? Só que os sapatinhos vermelhos que ela adquiriu, que não eram os que ela tinha feito à mão, com o tempo, eles ganharam vida e dançavam por conta própria. Até que a menina não aguentava mais dançar e ela teve que amputar os seus pés, tá? Então, leiam o livro, porque ele traz uma reflexão bem interessante. E tem um trecho que ela diz assim: a menina começa, então, a desperdiçar sua vida num redemoinho que, como qualquer tipo de dependência, não gera abundância, esperança ou felicidade, mas sim trauma, medo e esgotamento. E para ela, que tinha que ser obrigada a dançar por causa dos sapatos, não havia descanso, tá? Leiam um livro que é muito interessante. Sobre tabagismo, o tabagismo é uma doença, pessoal. Ela está no Código Internacional das Doenças, tá? Ela está no CID-10, tá? É o F17, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso do fumo, tá? E ela é a maior causa de morte evitável que a gente tem, porque por causa do tabagismo, a gente tem várias outras doenças que ocorrem. Doença arterial coronariana, doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão, doenças vasculares, AVC, tá? As neoplasias, né? A gente sabe que a maioria das neoplasias de pulmão ocorrem em tabagista, 85% delas, tá? Neoplasias de boca, de laringe, de faringe, de esôfago, estômago, pâncreas, bexiga, rim, vocês sabem disso, tá? Então, e o doente que fuma, ele sabe disso também. Mas vocês têm uma obrigação de reforçar isso se ele estiver aberto para conversar sobre, tá? E é isso que a gente vai conversar aqui. Eu quero trazer alguns dados para vocês, só para vocês verem como esse tema é relevante, tá? Aqui tem alguns dados do percentual de fumantes correntes no Brasil por ano, tá? O Ministério da Saúde, ele faz uma pesquisa que se chama Vigitel, é uma pesquisa de vigilância de fatores de risco por telefone,
tá? Ele faz, acho que desde 2006 para cá ele tem feito isso, e ele publica esses dados, tá? Eles ligam para as pessoas nas capitais do Brasil e pesquisam fatores de risco. Um dos fatores de risco pesquisados, obviamente, é o tabagismo, tá? E eles pesquisam, por exemplo, o percentual de pessoas com mais de 18 anos fumantes. Então, vejam aqui, ó, o percentual de pessoas fumantes, né, como um todo no Brasil, né, 12,3% em 2019 aqui para homens, 7,7% para mulheres, tá? Lembrem desses números, porque eu quero mostrar um gráfico na sequência, para vocês verem mais ou menos em que ponto que a cidade de Curitiba está em relação à média nacional, tá? E vocês vejam que esse percentual, ao longo dos anos, né, vem diminuindo. Então, lá em 1989, a gente tinha mais ou menos 35% dos adultos com mais de 18 anos, né, de prevalência de tabagistas. Agora, a gente conseguiu reduzir bastante. Reduziu por quê? Reduziu por vários fatores. Políticas públicas, né, de que a gente não pode fumar em local fechado, o aumento dos preços do tabaco, aumento de impostos, tudo isso ajudou que a gente tiver, e também conscientização da população, né, campanhas nas mídias, campanhas sociais sobre isso. Então, a gente teve uma possibilidade aí de, nesses últimos anos, a gente diminuir consideravelmente o percentual de adultos fumantes, tá? A gente teve um pouquinho de aumento, 0,5% de 2018 para 2019, ali mais ou menos, 2018, 2019, 2020, tá? E a Sociedade Brasileira de Pneumologia acha que isso é devido ao afrouxamento das leis anti-tabaco aqui no Brasil, tá? Nesses últimos 2 anos, ok? E aqui eu quero que vocês vejam em números onde está a nossa capital, Curitiba, em relação ao percentual de adultos com mais de 18 anos fumantes, tá? Em 2019. Então, os masculinos, né, os homens estão aqui, ó, 11,7. Cadê? Né, o total 11,3, 11,7 para os homens. E vocês lembram que a média nacional para mulheres era mais ou menos 7%, né? Vocês vejam que interessante, aqui em Curitiba, tem bastante mulher que fuma, tá? E é quase igual a percentagem ao número de homens, tá? Se vocês verem aqui no gráfico, por capitais, esse percentual, olha onde que está Curitiba, aqui, ó, perto das outras capitais, tá? Para vocês verem isso em barras, para vocês terem uma noção. Tá aqui, ó, 12% mais ou menos dos homens. A gente perde para Rio Branco e para São Paulo, aqui, ó, por exemplo, ó, São Paulo, Distrito Federal, no número de fumantes do sexo masculino. E vejam aqui, em relação às mulheres, a gente tem 11% para Curitiba, tá? Que é mais ou menos o mesmo percentual de homens. Aqui, ó, pertinho, né? É muito maior que a média nacional, que a média nacional é 7%. A gente tem 11%. A gente perde para as mulheres de São Paulo e de Porto Alegre, tá? Por que será que isso aconteceu? Por que será que a gente tem esses números? Não sei. A gente tem que refletir agora sobre os números para a gente tentar entender o porquê que aqui a gente tem um percentual tão alto de fumantes, apesar de todas as leis anti-tabaco, apesar de todo o nosso comportamento social anti-tabaco, tá? E o que acontece que as pessoas gostam de fumar? Por que as pessoas gostam de fumar? Porque no cigarro tem 4.700 substâncias, tá? Substâncias que uma delas, a mais importante e a que causa maior dependência, é a tal da nicotina, pessoal. A nicotina, ela vai atuar nos receptores colinérgicos e vai fazer com que haja liberação de dopamina. E a dopamina é uma substância que vai dar prazer para a pessoa, tá? Por isso que a pessoa fica tão dependente do tabaco. Porque toda vez que ela fuma, ela vai ter esse ato de fumar associado a uma sensação prazerosa, por causa da liberação de dopamina. Tá? Mas o que acontece ao longo do tempo? O que acontece é que esses receptores
colinérgicos ali de nicotina, eles, ao longo do tempo, eles têm tolerância, tá? Eles vão ganhando uma certa tolerância. E essa pessoa que fuma, ela vai precisar fumar mais para manter esses receptores e para manter essa liberação de dopamina. Então, a pessoa, com o passar do tempo, ela tem a necessidade de fumar cada vez mais, tá? Para tentar manter essa sensação, tá? E é isso que causa dependência. Fora isso, eu devo lembrar a vocês, mas isso vocês sabem, né? Vocês escutam todos os anos da faculdade, e eu tô aqui só mais uma vez falando, que existem várias substâncias que são potencialmente cancerígenas, né? Tem arsênico, tem benzeno, tem cádmio, tem chumbo dentro do cigarro, tá, pessoal? Isso vocês sabem disso. E o paciente, o doente de vocês, também sabe, tá? Só que às vezes não é fácil de você encarar a sua dependência. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Eu trouxe aqui outros produtos de tabaco, e principalmente o narguile, porque o narguile é um instrumento de queima do tabaco, de combustão do tabaco, bem popular em estudantes de medicina, tá? Existem estudos de narguilé em pessoas jovens, né, e os estudantes de medicina também, né, estão nesse patamar, com o uso do narguilé. Mas só para vocês terem uma ideia de como esse instrumento bonitinho aqui, até um pouco místico, né, um pouco mais mitológico, vou dizer assim, né, de combustão do tabaco, ele também é ruim e ele também causa dano, como o cigarro, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, uma sessão do narguilé, ele vai durar entre 20 e 80 minutos, mais ou menos, tá? Numa sessão de narguilé, você vai dar 50 a 200 bafuradas, mais ou menos, tá? Isso equivale, pessoal, a mais ou menos de 100 a 200 cigarros, tá? É bastante coisa. Então, uma sessão de narguilé vai equivaler mais ou menos a você ter fumado 100 cigarros naquele dia, tá? Para vocês terem uma ideia em relação à nicotina, o narguilé ele vai ter mais ou menos, né, 2 a 4% de nicotina e o cigarro 1 a 3%, tá? A gente continua tendo as 4.700 substâncias tóxicas que a gente tem no cigarro normal, industrializado, a gente também tem no narguilé, tá? E o nosso problema com o narguilé é que a gente tem preparações não padronizadas também. Então, fica difícil, às vezes, da gente contar e contabilizar isso na nossa prática, até para dizer quanto que o paciente fuma em anos-maço, né? Fica difícil, às vezes, porque a gente tem preparações que não são padronizadas. E eu vou contar para vocês uma outra história que também me preocupa em relação ao uso do narguilé, tá? Vocês sabem que aqui eles colocam um pouco de água, né? Que teoricamente eles chamam de filtro ali do narguilé, e tem um espaço que queima-se carvão, tá? Eu acho incrível que as pessoas não percebem que elas estão, é como se elas estivessem ali, ó, na churrasqueira delas, aspirando a queima daquele carvão diretamente aqui, tá? Só que é mais bonitinho. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que tem mais um probleminha que eu vejo no uso do narguilé, tá? Além do problema da queima do tabaco, além de uma sessão de narguilé ser equivalente a 100 cigarros, além de tudo isso, eu vejo mais um problema, que é o compartilhamento, tá? E esse compartilhamento, ele faz com que tenha a possibilidade de transmissão de vírus, de bactérias, de fungos, entre as pessoas que estão usando aquele narguilé, tá? Pós-pandemia de coronavírus, eu acredito e eu tenho fé que as pessoas percam bastante o uso do narguilé, tá? Porque é um instrumento que tem altas chances, né, de transmissão de vírus, de bactérias e de fungos. E uma outra coisa que eu quero contar para vocês também, uma vez a gente teve um caso de pneumonia de hipersensibilidade. Vocês lembram da pneumonia de hipersensibilidade? Que é uma doença intersticial pulmonar que acontece geralmente por exposição a mofo e a pássaros. Então, uma vez a gente teve um caso de um paciente, a gente discutiu aqui no Hospital de Clínicas, um caso de pneumonia de hipersensibilidade, que o paciente tinha se exposto ao narguilé,
E a gente imaginava que era um mofo que tinha sido criado dentro desse instrumento que tinha desencadeado a pneumonia de hipersensibilidade, tá? Então, além da doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a que vocês mais lembram, a gente pode ter outras doenças associadas pulmonares, né, além da neoplasia também, associada ao uso do tabaco, e principalmente dos outros produtos de tabaco associados ao uso de narguilé, tá? E eu tenho que comentar um pouquinho com vocês sobre os charutos e os cachimbos, né? Para vocês terem uma ideia, é sempre difícil falar de quando a gente usa preparações artesanais, né? Tipo cachimbo, cigarro de palha. Por quê? Porque nesse cigarro de palha, nesse cachimbo, a pessoa pode pôr quanto ele quiser de tabaco. Então, fica difícil a gente medir qual que é a carga tabágica, porque vai saber quanto de tabaco ele está queimando ali, tá? Mas, mais ou menos, a gente sabe que, por exemplo, no charuto, a gente pode ter até 17 gramas de tabaco. Para vocês terem uma ideia, um cigarro industrializado, desses que vocês compram, às vezes, nas banquinhas, tem um cigarro tem 1 grama de tabaco, tá? E a gente pode ter até 17 gramas num cachimbo, por exemplo, num charuto, tá? Geralmente vai durar ali 1 a 2 horas, tá? Geralmente, cigarro comum vai durar de 8 a 10 minutos, tá? A quantidade de nicotina que vai ter nessa preparação vai ser 100 a 400 miligramas. A quantidade de nicotina, para vocês terem uma ideia, num cigarro, vai ser 1 a 3 miligramas, tá? Um charuto vai dar mais ou menos 5 a 10 cigarros comuns, tá? Então, essas outras preparações que as pessoas têm a falsa ideia de que são melhores do que o cigarro comum, vejam que, em números, isso não é real, tá? Às vezes é difícil para a gente explicar para o nosso paciente, às vezes muito humilde, ele acha que aquele cigarro de palha que ele está fumando é melhor, e por ser uma preparação artesanal, aquilo é melhor do que o cigarro comum. Isso é muito comum, vocês vão ver isso na prática clínica de vocês. O paciente falar que, mas eu fumo só cigarro de palha. Mas só cigarro de palha é muita coisa, pessoal. Porque o cigarro de palha, ele pode pôr quanto tabaco ele quiser ali. Estima-se que, mais ou menos, um cigarro de palha equivala, mais ou menos, a 5 cigarros comuns, tá? Então, quem fuma cigarro de palha, geralmente, tem uma carga tabágica maior, tá? E é difícil a gente, às vezes, e isso a gente tem que pôr em números, o paciente, às vezes, no papel, para ele entender que essas preparações artesanais, cachimbo, charuto, narguilé e o cigarro de palha, são piores do que o cigarro comum, tá? Mas a gente deve alertar, a gente deve orientar, tá? E outro produto que eu quero conversar com vocês, que na verdade é um produto de nicotina, não é propriamente de tabaco, né? São os cigarros eletrônicos. Não é tabaco que tem no cigarro eletrônico. O líquido que tem no cigarro eletrônico, ele é feito de nicotina, propileno glicol, glicerina e alguns aromatizantes. E por ele ser um líquido, por ele ser bonitinho, por ele ser socialmente aceitável, pela fumaça dele ter um cheiro gostoso, os cigarros eletrônicos, eles vêm se popularizando, tá? E nós, pneumologistas, a gente tem muito medo em relação a isso. E eu vou mostrar no final da aula por quê, tá? Então, guardem essa informação para a gente conversar mais sobre isso depois. E quais são os mecanismos de iniciação? Quais são os mecanismos que levam a pessoa a dar o primeiro passo para o tabagismo e perpetuar esse comportamento vicioso? Primeiro, o reforço positivo que o cigarro faz. Por quê? Porque quando o paciente fuma, vai liberar dopamina, vai liberar aquela sensação de prazer, tá? O paciente vai ter mais disposição para fazer suas atividades diárias, o cigarro acalma,
o paciente, isso são coisas que o paciente me diz, tá? Ele vai se sentir melhor para fazer aquilo que ele tem que fazer. O cigarro vai dar força para ele, tá? Além disso, existe o condicionamento. O que é o condicionamento? Geralmente, o fumante, ele vai associar o uso do tabaco, associar o uso do cigarro com alguns comportamentos. Então, ele toma o café, daí ele fuma. Ou ele tem uma briga na família, daí ele fuma para se acalmar. Ou ele sempre fuma depois que almoça, porque aquele momento é o momento relax dele, é o momento que ele está tranquilo, é o momento que ele tem para relaxar. E ele vai relaxar como? Fumando um cigarro. Então, ele vai desenvolver comportamentos e hábitos que vão levar ao uso e perpetuação do vício, tá? E outro mecanismo que faz com que eles não consigam abandonar o vício é o reforço negativo. Por quê? Porque quando ele fica sem fumar, ele vai ter sintomas físicos, ele vai ter sudorese, ele vai ter taquicardia, ele vai ter uma sensação de angústia, de que parece que vai morrer, tá? Esses são sintomas de fissura, são sintomas de abstinência. Então, qual que é o reforço negativo que o tabaco faz? Os sintomas da abstinência, tá? E é isso que a gente tem que fazer. Quanto mais a gente dá orientação para o nosso paciente, mais o paciente procura força dentro dele e não na muleta, que é o cigarro, tá? Para tentar contornar as situações emocionais que ocorrem com ele durante o dia, durante a vida dele, e para que ele ache, encontre toda essa força dentro dele, para que ele não dependa desse instrumento que é o cigarro, tá? De reforço positivo, que, só para vocês saberem, então a nicotina vai atuar lá no núcleo accumbens, vai ter liberação de dopamina e vai ter a sensação de prazer, tá? Ele vai se sentir disposto, alerta, melhora a atenção, melhora tudo no corpo dele. Por isso que ele fuma. E do condicionamento, vamos tentar entender quais são as situações habituais deles, quais são as situações do cotidiano que fazem ele fumar. E no reforço negativo, vocês têm que lembrar que a hora que vocês tirarem o cigarro do doente, e ele precisa entender isso, ele vai ter sintomas como aumento do apetite, irritabilidade, dificuldade de concentração. E esse é o reforço negativo que o cigarro faz para que ele não abandone o vício, tá? Como que a gente começa a ajudar o nosso paciente? Primeiro, a gente tem que saber qual que é o grau de motivação dele, tá? Por quê? Porque quando a gente conversa sobre dependência, pessoal, o buraco é muito mais embaixo, tá? Isso aqui não é uma doença que está além do físico, tá? Que está na psique do doente. Então, a gente precisa avaliar qual que é o grau de motivação dele. Tá? E a gente tem alguns graus de motivação descritos em literatura para que vocês entendam o doente de vocês. Tá? Então, a gente precisa entender se o paciente está numa fase de pré-contemplação. Qual é essa fase de pré-contemplação? Olha, doutora, eu nem penso em parar de fumar. Na verdade, eu gosto muito de fumar e eu nunca quis parar. Nesse momento de pré-contemplação, às vezes eles dizem para mim assim: olha, doutora, eu nunca vi ninguém morrer do cigarro. E às vezes eu acho que isso é até como que me falaram uma vez? Uma propaganda da indústria que é para a gente parar de fumar. Mas eu nunca vi, por exemplo, uma coisa que eles sempre falam é assim, deixa eu ver como que eu vou contar isso para vocês. Eles sempre falam assim, mas eu vi a minha vizinha parar de fumar e depois que ela parou de fumar, doutora, é que ela teve câncer de pulmão. Vocês têm que desmistificar isso, desmistificar esse conceito, tá? Ele tem que entender que, na verdade, ela parou de fumar porque talvez ela não aguentasse mais fumar justamente por causa da doença, tá?
E não necessariamente porque foi quando ela parou que a doença apareceu, a doença já estava lá, tá? E é isso que às vezes eles não entendem, que a gente tem que tentar explicar, tá? Quando o paciente está em pré-contemplação, é difícil abordar. Por quê? Se ele estiver aberto para saber quais são os malefícios do cigarro, a gente conversa sobre os malefícios do cigarro. Mas essa abordagem da parada da cessação, da cessação do cigarro, é um pouco mais difícil quando ele está numa pré-contemplação. Ele precisa entender que aquilo é ruim e passar para a próxima fase, que é a fase de contemplação. Quando ele reconhece que precisa parar de fumar. Ele sabe que o cigarro faz mal. Ele sabe, por exemplo, que ele vai morrer de dançar com as sapatilhas vermelhas, tá? Só que ele não consegue parar de fumar. Esse é um momento de ambivalência que ele fica. Ele sabe que ele precisa parar, mas aquilo é tão bom que ele não consegue, tá? Então, é difícil esse momento de contemplação. Quando ele está nesse momento de contemplação, que ele reconhece que precisa parar de fumar, mas às vezes ele não consegue, a gente tem que tentar prepará-lo para uma fase que a gente chama de preparação. Quando ele vai considerar seriamente parar de fumar, e ele vai te dar uma data nos próximos 30 dias para parar de fumar, tá? Ele consegue enxergar isso. Ele enxerga, eu estou disposto e eu vou conseguir achar uma data aqui nos próximos 30 dias para eu cessar o uso. Vocês vão acolher essa preparação dele, tá? E vão tentar tirar dele a data, que se chama dia D, tá? Porque é muito mais fácil a gente conversar quando a gente tem uma data específica, do que quando fica uma data lá no limbo. Ah, doutor, eu vou parar. Quando o paciente fala isso para mim assim, e ele não reconhece as dificuldades para parar de fumar, fica tranquila, doutor, eu vou parar. Quando ele fala assim, pode crer que vai ser muito mais difícil essa cessação, tá? Porque quando ele reconhece que é difícil, quando ele reconhece a dependência dele, e quando ele tenta achar uma data junto com você, previsível ali nos próximos 30 dias, você consegue ajudá-lo mais. E vocês conseguem chegar no desfecho que é o que vocês querem, que é parar completamente de fumar, tá? Então, na fase de preparação, é essa fase onde ele vai encontrar a data que ele quer parar de fumar e em que ele vai tomar as atitudes, tá? Para parar de fumar. Tem pessoas que mudam de casa, às vezes, porque a casa é um gatilho. Tem pessoas que, por exemplo, o companheiro fuma, eles vão falar com o companheiro, para o companheiro também fazer a avaliação e o segmento para parar de fumar, porque se você tem alguém dentro de casa que está fumando também, fica mais difícil a cessação. Então, essa fase da preparação é onde ele está preparando mesmo o terreno para agir. E o agir é a próxima fase, a fase de ação, que é onde ele para de fumar mesmo. Ele diz assim, doutora, vou parar amanhã. Fique com a minha carteira de cigarro hoje. Vou jogar tudo que tem em casa fora, hoje. Essa fase é a fase de ação, onde ele para de fumar e enfrenta a abstinência, tá? E é nessa fase de enfrentar a abstinência que a gente também tem que acolhê-lo e que a gente tem que orientá-lo. E talvez nessa fase de ação de enfrentar a abstinência, a gente tenha que lançar mão, além da nossa terapia cognitivo-comportamental, além disso, as medicações e ferramentas que a gente tem para que ele enfrente essa abstinência, tá? E que os sintomas da abstinência não sejam um fator para que ele tenha uma recaída, tá? A próxima fase é a fase de manutenção, que ele vai ficar sem fumar. Tá? É um processo de readaptação comportamental. Então, por exemplo, aquele paciente que assistia a novela e ia fumar, talvez ele não deva mais assistir a novela. E nesse lugar de assistir a novela, vocês devam orientá-lo a por que o senhor não caminha no horário da novela? Isso muda a rotina, muda o hábito,
tá? E faz com que aqueles gatilhos que fazem o paciente fumar sejam dissipados, tá? E existe uma fase que é a fase da recaída, que obviamente a gente não quer que o paciente entre nessa fase, tá? A fase da recaída é a fase em que ele voltou a fumar. Essa fase da recaída é uma fase em que o paciente pode ter lapsos, em que ele fuma alguns cigarros eventualmente, tá? Mas se ele realmente entrou numa fase de recaída em que ele retoma o hábito de fumar, ele está nessa fase. E daí é nosso papel entender o porquê que ele recaiu e tentar ajudá-lo a perceber quais foram os gatilhos relacionados à recaída. E como que a gente vai alterar isso para a nossa próxima fase de ação, tá? Lembrem, então, o paciente ele vai enfrentar vários fatores aí nessa luta contra o cigarro. Um deles vai ser a dependência física, com a síndrome de abstinência. Eles ficam sudoreicos, eles têm taquicardia, eles têm uma sensação de que vão morrer, eles hiperventilam, tá? Isso pode acontecer. Existem sintomas físicos, que são os sintomas da abstinência. E vocês devem estar atentos a isso para ajudá-los. Porque quando a gente tem sintomas físicos, orgânicos, é mais difícil para o paciente entender o que está acontecendo, tá? Porque ele acha que ele está doente, tá? E essa doença ocorreu porque você tirou o cigarro, tá? Então, você tem que entender que, na verdade, aquilo é um momento de depuração e aquilo vai passar, tá? Existe também uma dependência psicológica do cigarro, que também é difícil da gente enfrentar, tá? O paciente tem que entender o porquê que ele buscou esse vício e o porquê que ele precisa disso agora, tá? E isso nem sempre é fácil. As pessoas têm muito medo, as pessoas têm dificuldade para enfrentar os seus medos. Todo mundo tem, pessoal, todo mundo tem, tá? Toda pessoa tem dificuldade para encarar de frente as suas sombras. E é isso que acontece com o paciente que fuma, tá? Ele tem dificuldade para encarar a sua sombra. E por isso ele utiliza o cigarro, tá? E fora isso, o condicionamento, porque ele também existe o hábito, tá? Por exemplo, tomar café e fumar. Na hora que ele está esperando o ônibus para ir trabalhar, era o horário que ele sempre fumava, é a rotina dele aqui. Associado a bebidas alcoólicas. Jovens fazem muito isso. Ah, mas quando eu estou na festa ali, que eu bebo um pouquinho, eu tenho que fumar. Não, vocês não têm que fumar. A gente não tem que fumar, pessoal, tá? A gente consegue se divertir sem fumar. Após as refeições, geralmente os pacientes têm esses gatilhos. Aqui eu coloquei os mais comuns, tá? E como que a gente pode avaliar essa dependência da nicotina, tá? A dependência psicológica, vocês vão ter que... Cada paciente vai ser um paciente, tá? Vocês vão ter que ter sensibilidade. A dependência comportamental do cigarro também. Cada paciente é um paciente, vocês vão ter que ter sensibilidade, tá? Mas em relação à dependência à nicotina, existe um método palpável, objetivo, porque médico adora coisas objetivas, né? Mas o médico tem que entender que cada vez mais a gente tem que ser mais subjetivo, na minha opinião, tá? Mas médico adora coisas objetivas e inventaram um teste, que é o teste de Firestone, para que a gente possa medir o grau de dependência à nicotina, o grau de dependência do cigarro. Por quê? Quando a gente faz esse teste, a gente vê que o paciente tem alto grau de dependência, a gente fala, opa, alto grau de dependência. Talvez esse paciente precise de medicações, precise de um aconselhamento maior, precise de visitas mais frequentes ao meu consultório, para que eu consiga ajudá-lo e para que eu consiga vencer a síndrome de abstinência, tá? E como que é que a gente avalia esse Firestone? É fácil, pessoal. É só fazer essas perguntas aqui para o paciente. Geralmente,
os nossos pacientes que têm uma carga tabágica um pouco mais alta, que fumam mais de 20 cigarros por dia, eles vão ter um Firestone relativamente alto, tá? Em torno de 6 a 7, tá? Pontos. Então, vocês vão perguntar para o teu paciente, quanto tempo depois de acordar você fuma o primeiro cigarro? Se ele disser assim, eu fumo cigarro ainda na cama, luzes vermelhas, porque esse paciente tem um alto grau de dependência. Tem pacientes que dizem assim, e doutora, eu acordo à noite para fumar. Eu estou dormindo e eu acordo 3 da manhã para fumar, tá? Esse paciente tem um alto grau de dependência. Quantos cigarros você fuma por dia? Quanto maior o número de cigarros, maior a dependência de nicotina. Qual cigarro do dia traz mais satisfação? Se é o primeiro da manhã, também é um indício de que esse paciente tem alto grau de dependência de nicotina. Se você fuma mais nas primeiras horas do dia, também é um sinal de que esse paciente tem alto grau de dependência de nicotina. Você tem dificuldade de ficar sem fumar em locais proibidos? Pensa no tabagista que tem que ficar esperando a consulta no teu consultório, na sala de espera, e você demora, sei lá, 2 horas para atendê-lo. Pensa no pavor que ele vai sentir enquanto você está demorando e ele não pode fumar ali, tá? Enquanto ele está te esperando. Se esse paciente diz que tem essa dificuldade, eu sempre pergunto, foi difícil para o senhor me esperar enquanto eu estava atendendo outro paciente aqui? Se foi difícil, pessoal, esse paciente tem um alto grau de dependência de nicotina. Você fuma mesmo quando está doente? Pessoal, direto, a gente tem pacientes internados que infartaram, quase morreram, e que a gente pega no banheiro fumando durante o internamento, tá? Então, esse paciente tem, eu não preciso nem fazer teste de Firestone, eu sei que ele tem um alto grau de dependência de nicotina. E se ele tiver um alto grau de dependência de nicotina, eu sei que a síndrome de abstinência vai ser dura para ele. E como vai ser dura, eu vou tentar utilizar as ferramentas que eu tenho para tentar ajudar. Então, em relação à abordagem, como que eu vou fazer? Então, primeiro, pessoal, o que eu quero deixar aqui para que vocês saibam é que a maioria dos pacientes que fumam, maioria dos doentes que fumam, 85% querem parar de fumar, tá? Se vocês perguntarem para eles ativamente se eles querem parar de fumar, eles vão dizer que sim. O problema é que a frase que vem em seguida é assim, quero, mas não consigo. E vocês têm que tentar mudar um pouco essa frase. Primeiro porque a gente consegue tudo nessa vida, pessoal. A gente só não consegue dar jeito para a morte, mas para tudo o resto a gente consegue, que a morte não depende da gente, tá? Mas para todo o resto a gente consegue, tá? E vocês têm que tentar entender dele qual que é o grau de dependência à nicotina que ele tem. Uma das ferramentas que a gente tem que é fácil de avaliar é a escala de Firestone, que eu mostrei para vocês. Fazer uma avaliação do histórico de tentativas prévias. Por quê? Geralmente o paciente que está consultando com você, ele já tentou previamente, principalmente com o pneumologista, tá? Mas geralmente ele já tentou. Ele já tentou assim, não uma vez, mas tipo umas 10 vezes, tá? E você tem que entender o que deu errado das outras vezes. Então, você tem que conversar com ele para ver o que deu de errado. Qual foi o gatilho que vocês esqueceram de ver? É pentágono. Qual foi pentágono, o que aconteceu no dia a dia dele que fez ele voltar a fumar, que fez ele recair das últimas vezes? É isso que a gente tem que tentar tirar do doente, tá? Quais são os estímulos que levam ele a acender o cigarro? Ah, eu fumo, porque meu marido fuma. E daí, quando ele fuma, eu sinto cheiro de cigarro, eu tenho que fumar. Então, a gente tem que conversar com esse marido, tá? Se ele estiver aberto para isso. É o café da manhã. Se eu tomar café, vem uma vontade enorme de fumar. Ah, eu vou ter que tirar o café. Vai ter que tirar? Vai. Mas, gente, existem várias coisas no mundo para a gente tomar de manhã. Tem Nescau, tem chá, tem 1001 possibilidades, tá? A gente tem que conversar com o paciente, se ele estiver aberto a isso, e mostrar para ele quais são as doenças relacionadas ao tabagismo, tá? E as principais contraindicações e interações medicamentosas que podem ocorrer, caso eu opte por utilizar uma terapia de reposição de nicotina, ou um antidepressivo, ou a vareniclina, que são métodos
auxiliares, métodos farmacológicos auxiliares no meu tratamento, tá? Desses 85% que querem parar de fumar, uma grande parte dele já foi abordado e aconselhado por profissional de saúde, tá? E uma pequena parte já tinha utilizado antes terapia, tanto terapia cognitivo-comportamental ou farmacoterapia, tá? E tem estudos sendo publicados que quanto mais tempo o profissional de saúde orienta o seu paciente, tempo mesmo, estudos que avaliaram se o profissional de saúde aborda o tema tabagismo em 3 minutos, se aborda o tema tabagismo em 10 minutos, se aborda o tema tabagismo em 60 minutos. Quanto mais tempo o profissional de saúde se abriu para aquele paciente e orientou, maior a chance do paciente cessar o tabagismo. Então, pessoal, eu sei que quem está me assistindo não vai ser obrigatoriamente pneumologista, mas vai ser cardiologista, vai ser médico da família, vai ser clínico. Vocês têm que abordar. A gente não pode ver um paciente que fuma e não conversar sobre isso. Eu sempre pergunto se ele está aberto a conversar sobre o vício, se ele está aberto a conversar sobre aquilo. E o que ele acha da dependência do cigarro? O que ele entende do hábito dele de fumar? E se ele estiver aberto a conversar comigo, na maioria das vezes a gente consegue deixar ele deixar de fumar, tá? E por que eu sempre coloco, eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu converso com o meu paciente, eu nunca coloco você. Eu sempre falo nós. Ele tem que entender que eu tô junto com ele nessa. Quando ele entende que eu tô junto com ele nessa, a gente tem mais chance de fazer com que ele pare de fumar, tá? Então, toda vez que eu vou conversar, até é engraçado que no final da consulta eles perguntam, doutora, mas você fumava? Eu nunca fumei, tá, pessoal? Nunca nem cheguei perto, até porque eu sou asmática. E eu nunca tive nenhum reforço disso, porque meus pais nunca fumaram, eu nunca tive ninguém da família que fumou. Então, eu nunca tive essa referência, tá? E é engraçado, porque depois de que eles saem da consulta comigo, eles perguntam para mim, assim, na terceira vez que eles estão vindo consultar, eles perguntam assim, mas doutora, você já fumou? Ou você fuma? Né? Por quê? Porque eu sempre coloco nós. Eu sempre coloco que nós vamos, para ele entender que ele não está sozinho, tá? E por quê? Para ele entender que eu e ele, a gente está no mesmo patamar. Eu tenho o mesmo objetivo que ele, que é parar de fumar, tá? E é isso que eu quero que vocês façam o paciente de vocês entender, tá? Que vocês estão junto com ele. A gente pode fazer uma abordagem mais específica e intensiva, né? Não só aqueles 3 minutos que vocês vão reservar na consulta de vocês, e pensem que 3 minutos é bastante coisa, tá? Para a gente reservar na nossa consulta para falar sobre tabagismo, tá? Às vezes vocês pensam, é rápido tudo, mas em 3 minutos a gente consegue eventualmente abordar o nosso paciente, tá? Embora, quanto mais tempo a gente fique conversando e aberto a isso, melhor maior taxa de cessação. Mas a gente tem como fazer uma abordagem específica, tá? Geralmente, a gente tenta destinar um local estruturado para isso, com profissionais capacitados e envolvidos justamente na cessação do tabagismo. A gente pode fazer uma abordagem individual ou em grupo. Tem muitos pacientes que conseguem cessar o tabagismo quando eles veem a experiência de outras pessoas. Quando eles veem que não é só eles que têm aquele problema, não é só eles que têm aquele vício, não é só eles que estão lutando contra a dependência. Existem outras pessoas lutando contra a dependência. E quando eles conseguem trocar essa experiência, muitas vezes a gente consegue mais sucesso também. Então, existem programas, tanto individuais quanto em grupo. Tá? Aqui no Hospital de Clínicas, o nosso programa é individual, tá? A gente só tem abordagem em grupo para estudos, mas
a gente faz essa abordagem individual aqui com muito sucesso, tá? E como fazer? A gente pode fazer 4 sessões semanais, depois 2 sessões quinzenais, depois mensal até 1 ano, tá? Que é mais ou menos o que a gente vai seguir ali no Hospital de Clínicas. Por quê, pessoal? No começo é a fase mais difícil, tá? Então, a gente tem que tentar ver o nosso paciente mais vezes ali naquelas primeiras semanas, que é justamente quando ele vai ter os sintomas de abstinência. Porque os sintomas de abstinência são avassaladores, são assim, é a maior chance do nosso paciente largar e recair por causa dos sintomas de abstinência. Então, é importante que ele venha frequentemente ali consultar com você nessas 4 semanas, para que você consiga abordar esses sintomas de abstinência, perceber, entender e tentar agir ativamente nisso, tá? Depois do primeiro mês, geralmente, a gente pode espaçar um pouco mais as consultas. Por quê? Porque os sintomas de abstinência vão ficando cada vez menores, tá? Na fase de contemplação, gente, preparação, que é justamente aquela fase em que o paciente vai dizer para vocês assim, doutora, eu quero parar de fumar, porque eu sei dos riscos, mas eu não consigo. Você vai dizer, sim, você consegue, e a força está dentro de você. A gente só precisa entender o que está acontecendo e eu vou te ajudar nisso. Eu vou estar com você em todo esse processo, tá? E vocês vão ter, o mais importante dessa fase de contemplação e preparação é você escolher uma data para a cessação, que a gente chama de dia D, tá? Geralmente, os pacientes escolhem um dia que seja afetivo para eles. Ou a data de aniversário do filho, ou a data de uma viagem muito importante que eles fizeram, ou a data de aniversário de uma pessoa muito querida, ou deles mesmos, tá? E vocês vão escolher essa data primeiro, de preferência, se for numa fase de preparação, nos próximos 30 dias, tá? Se a data fica muito longe, essa vontade de fumar, de parar de fumar também fica muito para longe, entende? Então, tentem trazer essa data para perto. Sempre tentem abordar o paciente, ok, você quer parar? Vamos escolher uma data. Nos próximos 30 dias, o que aconteceu, né? O que vai acontecer nesses próximos 30 dias que talvez seja importante para você? Para a gente ter um vínculo afetivo com essa data. Isso vai dar força para o paciente parar de fumar também. E a gente tem que entender quais são os medos do paciente. Tem muito paciente que tem medo de fracassar, tá? Porque ele já é reprovado pela família inteira. Todo mundo já condena ele porque ele fuma. E daí, esse medo de parar de fumar, principalmente o paciente que já tentou várias vezes, o medo do fracasso, pessoal, é muito importante. E a gente tem que entender quais são as barreiras que estão bloqueando essa motivação dele. E entender que a gente está lá para o que der e vier, tá? E se ele recair, a gente vai tentar abordar de novo. E a gente vai abordar de novo, até que ele consiga o objetivo dele. Porque se ele procurou você para parar de fumar, é porque ele quer parar. Tá? Mesmo que inconscientemente, tá? E se ele quer parar, vocês vão ajudar, tá? E quais são as barreiras em potencial em relação aos sintomas de abstinência? Cefaleia, tontura, irritabilidade, insônia, até dificuldade de evacuação. Tem muito paciente que me diz assim, eu parei de fumar, eu não consigo evacuar. Tudo bem, existe remédio para evacuar, pessoal. Damos conta disso também. Graus variáveis, então, né? De sintomas de abstinência, nem todo mundo vai ser do mesmo jeito. Por isso que é importante vocês fazerem uma medicina para o seu doente, tá? Geralmente, os sintomas de abstinência vão durar de 1 a 3 semanas. E depois isso vai melhorar, tá? A gente deve alertar o nosso paciente que existe uma situação que se chama fissura. Essa fissura, os pacientes descrevem como uma sensação de que eles vão morrer se eles não fumarem. Eles falam exatamente isso pra gente. Doutora, a sensação é de que meu coração acelera, de que tá apertado, que tem uma dor, tem uma queimação que sobe e que a sensação é de que eu vou morrer se eu não fumar. Eles falam isso pra mim. Essa sensação da fissura, ela dura menos que 3 minutos. E eu falo assim, pessoal, vocês não vão morrer da abstinência.
tá? Eu falo para eles, vocês não vão morrer de abstinência. Essa sensação de que vocês vão morrer vai durar 3 minutos. 3 a 5, mais ou menos. Eu digo 5 porque às vezes, né, pra não criar muita ansiedade. Essa sensação vai durar 5 minutos. Se vocês conseguirem olhar para o relógio de vocês e esperar esses 5 minutos, a sensação vai passar. Tá? E muitos pacientes conseguem, e conseguem ultrapassar a fissura. Outros pacientes vão ter que utilizar métodos farmacológicos, por exemplo, goma de mascar de nicotina ou pastilha de nicotina para tentar driblar aí a fissura, tá? E ainda, nas barreiras em potencial, as mulheres têm uma barreira bem importante, tá? Que é o medo do ganho de peso. A maioria das mulheres tem, tá? Principalmente, eu digo as mulheres, os homens também têm, tá, pessoal? Mas é que elas verbalizam, elas falam isso para você na consulta. Ai, doutora, meu medo de parar de fumar é que eu vou engordar. Daí, o que vocês vão comentar? Vocês vão comentar que a média de ganho de peso é em torno de 2 a 4 quilos, tá? Nos primeiros 6 meses, e que isso se estabiliza mais ou menos após um ano. Tá? Que eu posso ter um ganho de peso maior? Posso. Mas que os benefícios de eu cessar o tabagismo são muito maiores do que os malefícios de eu engordar. De eu engordar 4 quilos, de eu engordar 10 quilos. Tá? E que a gente vai fazer a abordagem nesse sentido também, para que a gente não tenha um aumento do peso muito importante. Tá? E que vocês vão estar junto com elas e com eles, fazendo uma abordagem de vamos tentar substituir, talvez, as nossas refeições por refeições menos calóricas, vamos lançar mão da atividade física, então, para que a gente possa, nesse momento que vai estar mais propício para o ganho de peso, até porque parar de fumar melhora nosso paladar, então, dá mais vontade de comer, você vai sentir mais prazer em comer, e por isso que aumenta o peso, tá? Tentar explicar que talvez aumente um pouco, mas que a gente tem também estratégias para tentar minimizar esse risco, tá? O medo de não conseguir o de recair é clássico, pessoal, principalmente em quem já tentou antes, tá? Então, vocês têm que explicar para o paciente. Você não está sozinho, eu estou junto com você nessa, tá? A maioria dos pacientes vai tentar, em média, 3 a 4 vezes, tentar parar de fumar antes de parar em definitivo, tá? Antes de estar realmente numa fase de manutenção, tá? E vocês têm que procurar pontos de apoio para esse paciente, em casa, no trabalho, tá? Então, por exemplo, assim, quando a família do paciente está a favor da cessação, ou seja, ninguém em casa fuma, é um fator positivo para nós, porque ele não vai ter esse gatilho, por exemplo. Ah, doutora, mas tem uma colega de trabalho minha que almoça comigo todo dia, e é com ela que eu fumo. Daí eu convido a paciente a perguntar para a colega de trabalho se a colega de trabalho não quer participar disso também. E se por acaso aquele almoço com a colega está sendo muito difícil, porque desperta nela alguns gatilhos, eu oriento que pare de almoçar com a colega, então. Almoce com outro colega, que não fume, tá? Para que aquele gatilho não seja despertado, tá? Os métodos de parada na fase de ação vão ser a critério de vocês, tá? E do paciente, óbvio, né? Porque o paciente que é o autor de tudo que está acontecendo. E esses métodos de parada podem ser um método abrupto. Doutora, tô te entregando minha carteira de cigarro hoje aqui, ó, na tua mesa, e tô jogando tudo que tem em casa fora. A partir de amanhã não ponho um cigarro na boca. Pode ser abrupto? Pode, e tem pacientes que funcionam melhor com essa técnica mais abrupta, tá? Mas tem pacientes que eles vão precisar de uma técnica gradual, tá? Principalmente os pacientes que têm um alto grau de dependência à nicotina, tá? Eles fumam, assim, 60 cigarros por dia. Esses pacientes que fumam 60 cigarros por dia, eles têm mais dificuldade com essa técnica abrupta. Eles, às vezes, vão lançar mão e vão
se sentir melhor numa técnica de redução gradual. Que dá para você, por exemplo, fumante que fuma 30 cigarros, no primeiro dia vai fumar 30, no segundo dia vai fumar 25, no terceiro 20, no quarto 15. Daí eu falo para o meu paciente assim, ó, você vai ter 15 cigarros. Você tem que lembrar que existem 3 períodos no dia, manhã, tarde e noite. Se você fumar tudo de manhã, não vai ter para você fumar à tarde, não vai ter para fumar à noite. Então, eles acabam distribuindo os cigarros no dia para tentar cada dia ir diminuindo a quantidade de cigarros. Isso pode ser feito por semana também, tá? Ou por consulta. Quando o paciente vem consultar comigo e eu vejo que às vezes vai ser um pouco difícil essa técnica mais abrupta, eu recomendo, vamos então, até a próxima consulta, vamos estabelecer uma meta. E a meta é que você diminua para metade o número de cigarros, ok? Geralmente, quando é assim, eles têm alguns pacientes têm uma empatia maior com você e às vezes eles conseguem cessar melhor. Claro que vai demorar mais, mas o que importa é o desfecho, e o nosso desfecho que a gente quer é parar de fumar, independente do tempo que demore, tá? E eu acabo conversando com eles, olha, vamos, na próxima consulta vocês vão fumar só a metade. Eles vêm na consulta, doutora, consegui reduzir para 15 agora. Então vamos tirar mais 5 para a próxima consulta? E a gente tira mais 5. E assim vai, até que a gente chega no 0, tá? E existe uma técnica também gradual que a gente conversa com eles, desde adiarem os cigarros, o primeiro cigarro do dia. Então, por exemplo, geralmente, o paciente, então, vai dizer para vocês, eu acordo e já vou fumar, isso é mais ou menos 9 horas da manhã. Tá, e se a gente aumentar o espaço, então, para você fumar o primeiro cigarro? Por que antes de fumar, então, já que você acorda e vai fumar, eu quero que você tome banho, faça o café, dê uma caminhada em volta da quadra, e daí você fuma esse primeiro cigarro. Isso vai dar umas 2 horas aí já, que ele vai adiar fumar o primeiro cigarro. Às vezes eu falo assim para eles, deu uma vontade de fumar? Fale para o seu cérebro, ok, mas eu vou esperar 5 minutos. Quando acabar os primeiros 5 minutos, fale de novo. Eu vou esperar mais 5 minutos, tá? E assim eu vou tentando adiar o cigarro. Adiar aquele cigarro que o paciente vai fumar, tá? São 2 técnicas possíveis. Aqui não existe nada que seja 100%, pessoal. Nada que eu vou dizer para vocês, se vocês fizerem isso, vai dar certo. Vocês têm que conhecer o doente de vocês, tá? Quem é o protagonista da ação aqui, sinto muito, pessoal, não é vocês. O protagonista é o paciente, é o doente, tá? E ele que vai ter que definir e entender quais são os gatilhos e qual vai ser a melhor abordagem. Você só vai auxiliar, tá? Fácil, né? Outro método que a gente acaba conversando com eles nesse período da ação, que ele para e enfrenta a abstinência, são alguns procedimentos práticos. Por exemplo, deu vontade de fumar, beba água. Deu vontade de fumar, carregue com você alguns alimentos de baixa caloria, por exemplo, vegetais crus, bala, chiclete, cravo. Muito paciente usa cravo, mascar cravo, canela. Por quê? Deu a vontade, use essas possibilidades, tá? Em vez de colocar o cigarro na boca. Faça exercícios físicos. Existem técnicas de respiração. Deu a vontade de fumar? Faça uma meditação. Respire profundamente, tá? Vocês vão ter que descobrir o que o teu paciente vai precisar, o que o teu doente precisa, pessoal. Tá? Não sou eu que vou dizer. É o doente que vai dizer para vocês. E vocês vão tentar traçar a estratégia a partir daquilo que ele vai dizer, tá? Na fase de manutenção, gente, é muito importante que vocês parabenizem o doente de vocês. Que vocês motivem ele para que ele continue na abstinência, tá? Vocês digam, olha, parabéns, eu tô feliz porque você conseguiu chegar até aqui, tá? Os doentes, eles falam para mim, geralmente, eles dizem assim, doutora, às vezes eu tenho a impressão que você está mais feliz do que eu.
porque eu tento transparecer para eles a minha motivação e a minha felicidade da gente ter chegado no objetivo, tá? Isso dá força para eles, tá? Sempre reforça os benefícios de que o cigarro melhora o condicionamento físico, de que olha que legal, você recuperou o teu olfato, olha que legal, você tá comendo melhor, você sente melhor o gosto da comida. Você não achou que você está mais disposto? Antes você subia um lance de escada, agora você sobe 2? Veja, isso tudo são benefícios que a cessação do cigarro te trouxe, tá? Então, vocês têm que conversar com o paciente sobre isso. Uma possibilidade que a gente faz na fase de manutenção também é utilizar um método que a gente tem aqui no Hospital de Clínicas, tá? Não é todo mundo que utiliza, mas que é avaliar se o paciente realmente parou de fumar. A gente consegue quantificar o monóxido de carbono nessa fase de manutenção. Mas entendam que esse medidor de monóxido de carbono não é para recriminar o paciente, tá? Eu não acredito nisso. Eu não acredito em você recriminar que isso vai dar certo, tá? Não é para você dizer assim, você me falou que não está fumando, mas eu medi aqui teu monóxido de carbono e pela quantidade de monóxido de carbono está me dizendo que você está fumando, sim. Eu não faço esse tipo de abordagem, tá? Por quê? Eu prefiro acolher o paciente. Eu acho que a gente tem mais possibilidades acolhendo, tá? Mas o medidor do monóxido de carbono pode ser um incentivo para o paciente. Olha aqui como que tá tua medida de monóxido de carbono. Lembra quando estava lá no começo? Agora está muito menor. Está dando certo. Você está com o teu pulmão limpando, pessoal. Tá? Então, eu utilizo mais uma abordagem positiva da medição do monóxido de carbono. Tá? Por quê? Porque eu acho que esse método dá mais certo. Tá? Existem pessoas que confrontam o paciente? Existem. Tá? E existem outras técnicas também para avaliar esse valor do monóxido de carbono na fase de manutenção. Tá? Mas isso vocês vão ter que descobrir o que é importante para o paciente de vocês, tá? Quando o paciente contar para vocês que teve um lapso é um episódio isolado de consumo, tá? Sem que ele volte ao hábito regular. Vocês vão ter que entender esse lapso, tá? Se vocês conseguirem pegar o paciente de vocês, pegar o doente de vocês, na hora do lapso, doutora, tive um lapso, fumei ontem. Mas qual foi o gatilho? Briguei com a minha esposa. Então, vamos rever essa briga com a esposa? Por que você precisou usar o cigarro depois disso? Será que você não dava conta de ter resolvido isso sozinho sem o cigarro? O cigarro te trouxe um benefício? Me acalmou. Será que te acalmou mesmo? Porque agora você está se sentindo culpado porque você fumou ontem, nesse lapso, tá? A gente tem que entender que quando eles recaem, né, eles têm um lapso ou tem a recaída, que a recaída é a volta do vício, né? Eles ficam com vergonha, com baixa autoestima, tá? E a gente tem que mostrar para eles que a gente não tá ali para julgar. Nós estamos ali por ele. E se a gente está ali por ele, ele tem que entender que eu não vou julgar ele ter recaído, mas que eu quero agora rever o porquê que ele recaiu e tentar traçar estratégia junto com ele para que na nossa fase de ação, na nossa próxima fase de ação, que é o que vai vir em seguida, nós todos juntos conseguir, né? O que eu quero é que ele consiga passar para a fase de manutenção com sucesso, tá? Sem recair. Então, a gente tem que aceitar que ele recaiu, ok, todos somos humanos, né? E isso é uma possibilidade possível. E, apesar de você ter recaído, eu tô aqui. Se você quiser tentar de novo e ir para a fase de ação, nós vamos juntos para a fase de ação. Só que agora mais fortes. Porque agora você me deu uma oportunidade de entender quais são os gatilhos que te levaram a recair. Então, a nossa chance de ter sucesso agora vai ser maior, tá? E é isso que eu tento explicar para o meu paciente. Que, ok, tá tudo bem, você recaiu, você teve um lapso,
Ok, mas por quê? Vamos tentar entender isso. A partir da hora que a gente entende, a gente se torna mais forte e a gente consegue passar para uma próxima fase e se manter sem fumar com mais estabilidade, tá? Deixa eu ver aqui só, né? Que a gente tem que estimular nesse paciente as habilidades para lidar com as situações que o fizeram recair. Que é isso que eu quero que vocês entendam o doente de vocês. Tá? Sobre a terapia medicamentosa, eu quero que vocês saibam o que existe, mas eu não estou aqui para ficar falando de como vocês vão fazer, porque eu não sei se vocês perceberam até agora, mas o que vai dar o caminho, guiar o caminho de vocês para esse paciente, vai ser o paciente e o entendimento que vocês tiverem com ele. Então, não existe uma receita de bolo, pessoal. Eu sei que todo médico quer uma receita de bolo, mas não existe, tá? Então, vocês vão ter que tentar entender o doente de vocês e lançar as melhores estratégias. Só que vocês têm que saber o que vocês têm disponível para vocês, tá? Para vocês lançarem as melhores estratégias. E a terapia medicamentosa é uma ferramenta possível, tá? E para que serve esse apoio medicamentoso? Serve para minimizar sintomas de abstinência, serve para facilitar a abordagem comportamental, principalmente na fase de abstinência, que, como eu falei para vocês, é uma fase que o paciente tem sintomas físicos. Então, a gente tem como, com apoio medicamentoso, limitar esses sintomas físicos que ele vai ter, tá? E para quem que está indicado o apoio medicamentoso? As indicações são geralmente para aqueles pacientes que têm um Feigenstrom maior ou igual a 5, ou seja, que tem alta dependência à nicotina, naquele paciente que fuma mais do que 20 cigarros por dia, naquele paciente em que o primeiro cigarro já é aceso com menos de 30 minutos depois que ele acorda, tá? Nos fumantes que já tentaram parar com abordagem comportamental, mas não conseguiram, devido aos sintomas de abstinência, e aqui a gente tem esse apoio medicamentoso justamente para combater esses sintomas, tá? E a gente tem que pensar que sempre que a gente oferece um medicamento, a gente tem que ir atrás das contraindicações, se ele tem alguma contraindicação clínica a receber esse medicamento, tá? E quais são os medicamentos principais que a gente tem? Um deles é a terapia de reposição de nicotina, que é o tal do adesivo, tá, pessoal? O adesivo, a goma de mascar, a pastilha, tá? Se vocês forem ver, quando a gente usa a terapia de reposição de nicotina, quando a gente usa, por exemplo, bupropiona, que é um antidepressivo, ou vareniclina, que é um agonista nicotínico, a gente tem mais chance, tá, de fazer o paciente parar de fumar em comparação com aquele paciente que não utilizou nada, tá? Que utilizou placebo, ok? Então, sim, a terapia medicamentosa é uma possibilidade. E se o paciente estiver disposto, vocês devem lançar mão dela, tá? O que a gente tem? A gente tem os adesivos. Os adesivos, eles são uma terapia de liberação prolongada de nicotina, tá? Geralmente dura 24 horas. Vocês vão pedir para ele colocar em áreas que não tenham pelos e trocar a cada 24 horas. Geralmente, a gente faz um parâmetro mais ou menos assim como está nessa tabelinha. Se o paciente fuma menos que 10, a dose do adesivo vai ser de 7 a 14. Se fuma de 10 a 20, a dose do adesivo vai ser de 14 a 21. A gente tem adesivos no mercado de 7, de 14 ou de 21. A gente pode colar, eventualmente, mais que um adesivo, por exemplo, naqueles pacientes que têm alto grau de dependência de nicotina com uma alta carga tabágica. Então, eu posso repor essa nicotina com adesivo, tá? Lembrem só que se a gente está usando uma terapia de reposição de nicotina, nicotina é uma substância que causa dependência, a gente costuma fazer um plano de tratamento, tá? E com o tempo a gente vai diminuindo a dose do adesivo nesse plano de tratamento. Então a gente começa com uma dose maior e vai diminuindo ao longo do tempo, porque a gente também não quer uma pessoa dependente de adesivo, certo? O que a gente quer? A gente quer que o paciente não seja dependente de nada, tá? Então, é isso que a gente precisa. Também entender que isso aqui não vai ser para sempre, mas que vai ser uma ferramenta para utilizar lá por 3 meses, mais ou menos, tá? E existem a terapia de reposição de nicotina de liberação rápida, tá? Que geralmente é a goma, tá? E a pastilha. A goma tem de 2 e 4 miligramas no mercado,
tá? E a gente usa geralmente a goma quando? A goma e a pastilha, elas são métodos de liberação rápida. Sabe quando o paciente falou para vocês que ele ia morrer se ele não fumasse? Quando deu aquela fissura, é quando a gente diz para ele, quando der essa fissura, que parece que você vai morrer se não fumar, você usa a goma, tá? Você vai mastigar essa goma, porque daí vai liberar a nicotina rapidamente para o cérebro e vai aliviar a fissura, tá bom? A pastilha é parecida com a goma, só que ela é uma pastilha. E para que serve geralmente? É porque alguns pacientes têm dentadura, tá? Tem prótese dentária e eles não conseguem usar a goma de mascar. E a gente pode usar a pastilha no lugar. Também é um método de liberação rápida e a gente vai usar quando? Quando o paciente disser para vocês, doutora do céu, tem momentos do dia que se eu não fumar eu vou morrer. A sensação de que eu tenho que vou morrer. Ok, quando eu tiver essa sensação de que parece que vai morrer, vamos usar uma pastilha, tá? E daí vai liberar nicotina, vai liberar dopamina para o cérebro e vai melhorar essa sensação da fissura, tá? Outra possibilidade é vocês utilizarem um medicamento, né, comprimido via oral que engole, que se chama bupropiona. É um antidepressivo que faz recaptação, que inibe a recaptação de noradrenalina e dopamina, tá? Que pode, ali na sua farmacologia, inibir o receptor de nicotina, tá? Por mecanismos desconhecidos. E ajuda o paciente também a parar de fumar. Geralmente, a gente começa um pouco antes a bupropiona dele parar de fumar do dia D dele, tá? Para que quando ele chegue no dia D, eu já tenha bupropiona em nível sérico suficiente atuando para ajudá-lo, tá? Qual que é a contraindicação da bupropiona? São convulsões, tá? Então, se o paciente tem histórico ali de convulsões, de epilepsia, geralmente a gente contraindica essa terapia, tá? A vareniclina é o tal do Champix, né? Ele tem desculpa falar o nome comercial, mas é só porque é famoso, tá? Ele vai ser um agonista ali dopaminérgico e ele vai ter mais ou menos a terapia com duração de 3 meses, tá? Quais são os efeitos colaterais dessa droga, tá? Principalmente náuseas. E qual que é a contraindicação? Ideação suicida. E eu sempre coloco mais uma contraindicação, é o preço, pessoal, tá? A gente tem dificuldade de usar a vareniclina porque é cara, tá? Mas ela é uma terapia possível, que inclusive está como terapia de primeira linha. Terapia farmacológica de primeira linha no tratamento do tabagismo, tá? Só que o nosso problema dessa terapia é que é cara, tá? E às vezes a gente não consegue prescrever ela para o nosso doente, tá? E como que a gente vai escolher o tratamento? Eu acho que vocês já entenderam, eu já falei isso 300 vezes, mas a gente vai falar de novo. Depois. Primeiro, o médico tem que conhecer quais são as terapias possíveis. E é por isso que vocês estão aqui hoje, porque vocês estão abertos a esse conhecimento. Foi para mandar para quem? Vocês vão ter que ler os manuais, vão ter que ler o livro, para saber um pouco mais de farmacologia, principalmente, que não era o foco da aula aqui, tá? E vocês vão ter que entender qual que, com as medicações, qual que vocês têm mais experiência também, tá? Por exemplo, a gente aqui tem muita mão com o uso de terapia de reposição de nicotina adesivo, tá? Então, geralmente, a gente acaba prescrevendo mais essa terapia. Por quê? Porque a gente costuma utilizar ela mais. Então, a experiência de vocês também conta para o doente, tá? E a gente vai ter que saber do paciente qual que é a experiência prévia dele, porque às vezes o paciente já fez todas, pessoal. E qual que é a preferência do paciente, tá? E as contraindicações também, porque com isso a gente vai escolher a melhor terapia farmacológica e medicamentosa para esse doente, tá? E sempre pensem que o que a gente tem de evidência até agora é que adesivo de nicotina e bupropiona são geralmente a base do tratamento, tá? A vareniclina também é uma terapia de primeira linha, mas ela é um pouco menos disponível, tá? Geralmente a gente usa goma e pastilha para aliviar ali, os sintomas de abstinência e fissura, mais agudos, tá? Porque a liberação é rápida.
E, geralmente, o paciente que tem um alto grau de dependência à nicotina, Firestone alto, ele vai se beneficiar de uma terapia combinada, tanto cognitivo-comportamental, quanto farmacológica, tá? E aqui, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o cigarro eletrônico. Por quê? Primeiro que a gente tem conversado muito, ano passado a gente conversou muito de cigarro eletrônico, esse ano a gente conversou pouco, porque esse ano a gente só conversa de Covid, tá? Mas eu imagino que a partir do ano que vem a gente volte a falar do cigarro eletrônico, tá? E o que é o cigarro eletrônico? Ele é um dispositivo que tem bateria que vaporiza a nicotina líquida, tá? E ele tem sido promovido pela mídia como uma alternativa segura ao cigarro. Mas eu quero que a gente discuta isso hoje. Será que ele é uma alternativa segura ao cigarro? Vamos ver. Então, sobre o cigarro eletrônico, a gente não tem evidência científica de eficácia e segurança para o uso do tratamento na dependência ao tabaco, tá? A gente não tem segurança em utilizar cigarro eletrônico como método terapêutico para o paciente parar de fumar, tá? Mas a gente discutiu bastante isso ano passado, porque saiu esse estudo do New England em fevereiro de 2019, que sugeria que o cigarro eletrônico no tratamento do tabagismo era melhor, ou pelo menos igual, à terapia de reposição de nicotina, que a gente já conhecia, que são os adesivos, tá? E vamos ver o que ele tinha questionado nesse estudo. Então, o que foi questionado? Que o cigarro eletrônico era uma possibilidade terapêutica para cessar tabagismo à combustão? Esse era o mote do estudo, essa era a pergunta. Qual que era a forma do estudo? Era um estudo multicêntrico, randomizado, controlado, tinha 2 grupos, tá? E o objetivo era taxa de abstinência após 1 ano, tá? Esse era o objetivo primário. Ver quem que utilizou terapia de reposição de nicotina, quem utilizou cigarro eletrônico e quem estava abstinente após 1 ano, tá? E tinham taxas de abstinência em tempos intermediários também, redução de consumo mais que 50% e efeitos adversos, tá? O que a gente viu? Tá? E a aderência às terapias, tanto terapia de reposição de nicotina quanto ao uso do cigarro, eram semelhantes ali nos 2 grupos. 78% completaram as 52 semanas de seguimento que previu o estudo. Tá? E vejam que interessante, a abstinência no grupo de cigarro eletrônico foi de 18%. E a abstinência no grupo de terapia de reposição de nicotina foi 9,9%. Sensacional, né, pessoal? Sensacional. Entre os abstinentes após 1 ano, 9% mantiveram a reposição de nicotina tradicional, que são, por exemplo, os adesivos. 80% dos pacientes mantiveram o uso do cigarro eletrônico, ou seja, trocaram o cigarro comum pelo cigarro eletrônico, tá? 80%. E para mim isso é uma troca. Estou trocando cigarro comum pelo cigarro eletrônico. Não estou resolvendo minha dependência. Os principais efeitos adversos no grupo cigarro eletrônico foi irritação orofaríngea e os principais da terapia de reposição de nicotina, a gente já sabia, é náusea, tá? E o que fica para a gente pensar e refletir sobre esse estudo? Primeiro, que o cigarro eletrônico não resolvia o problema da dependência nem do hábito, certo? Por quê? Porque vocês viram que 80% dos que utilizaram cigarro eletrônico mantiveram o uso do cigarro eletrônico depois de 1 ano, tá? Então, minha opinião, trocou um vício pelo outro, tá? Outra coisa é que a gente não tem um protocolo específico para utilizar cigarro eletrônico no tratamento da dependência. Não tem nem um protocolo específico, nem um tempo específico de uso do cigarro eletrônico. Como é que eu faço o desmame desse cigarro eletrônico? Porque na minha terapia de reposição de nicotina, eu tenho estratégias para desmame da minha reposição de nicotina. No cigarro eletrônico eu ainda não tenho. E eu estava criando dual users, né? Estava criando pessoas que estavam utilizando tanto tabaco
quanto o cigarro eletrônico. E o sucesso era maior no grupo cigarro eletrônico, será devido à manutenção do uso da estratégia de fumar? Não sei, talvez, né? E essa terapia também uma sentença que a gente questiona, é uma terapia sem conhecimento de efeitos a longo prazo, certo? Por quê? Porque os cigarros eletrônicos são um dispositivo relativamente recente, tá? E depois que a gente teve esse estudo, né, saiu no New England, começaram a focar nos Estados Unidos pacientes jovens, tá? Prestem atenção, jovens com lesão induzida pelo vaping, lesão induzida por cigarro eletrônico, lesão pulmonar, com necessidade de ventilação mecânica. Já jantei. Tá? Tá aqui, o Vaping Associated Pulmonary Illness, né? Que é uma lesão pulmonar induzida pelo cigarro eletrônico, tá? Ficou ano passado várias discussões sobre o que fazia essa lesão pulmonar induzida pelo cigarro eletrônico. Vem aqui. O que podia induzir essa lesão pulmonar. Uma das coisas que ficou questionada era se tinham algumas substâncias como o tetrahidrocannabidiol, o cannabidiol, e também vitamina E foi também uma das discussões, se tinham alguns cigarros eletrônicos tinham substâncias específicas que faziam o desenvolvimento dessa injúria pulmonar. Tá? Então, a gente ainda tem estudos sendo publicados sobre isso. Tá? Os sintomas principais dessa lesão pulmonar associada ao vaping respiração, né, aumento da frequência respiratória, febre, tosse, vômito, diarreia, dor torácica. Eles tinham lesões tomográficas muito importantes, com padrão de SARA, de síndrome da angústia respiratória do adulto, tá? E o que a gente tem de última informação do CDC, que eu trouxe para vocês, eu quero que vocês vão na página do CDC e leiam as últimas informações, é de agora, de fevereiro de 2020, tá? E olha quantas pessoas nos Estados Unidos foram hospitalizadas com essa lesão, essa injúria pulmonar associada ao vaping, tá? Então, a gente tem ainda vários casos sendo relatados dessa lesão associada ao vaping, vários casos de pacientes entubados pelo uso do cigarro eletrônico, tá? Então, pessoal, não sejam tanto o céu, não sejam 880, não vão tanto ao céu quanto à terra, entendeu? A gente ainda não sabe o que o cigarro eletrônico faz. A gente ainda não pode usar cigarro eletrônico como uma terapia no tratamento do tabagismo, tá? Como toda coisa nova que aparece, a gente ainda não sabe como isso vai ser a longo prazo, tá? É como a lesão pulmonar pelo coronavírus. A gente sabe que ela existe, mas a gente não sabe como ela será a longo prazo. Essa lesão induzida pelo cigarro eletrônico, a gente também não sabe, tá? Então, não fumem, nem cigarro eletrônico, tá? O que eu quero deixar para vocês como conclusão? Que, primeiro, dependência ao tabaco é sim uma doença, pessoal. O que a gente tem que fazer? A gente tem que avaliar o grau de motivação do nosso paciente e estar aberto ao nosso doente. Não vou fazer para você. Avaliar o grau de dependência à nicotina. Vocês têm, por exemplo, a escala de Ferguson para fazer isso. Abordar o nosso doente. Vamos buscar um dia D juntos. Aconselhar. Lançar mão da farmacoterapia para quem precisa, tá? Ter muito cuidado, pessoal, com os outros produtos do tabaco, que a gente esquece. E, em especial, como eu dou aula sempre para jovens, eu sempre falo, o narguile, pessoal. Eu mandei no seu WhatsApp a foto. E com muito cuidado com os cigarros eletrônicos, porque ele é bonitinho, ele tem um cheiro bom, tá? Mas vocês estão vendo várias lesões pulmonares associadas ao vaping.
Então, ele não tem ainda a sua aprovação, tá? E aqui no Brasil ele nem é aprovado ainda, o cigarro eletrônico, tá? Então, não é um método para ser utilizado, tá bom? E até então, agora, eu falei para vocês daquele paciente que fuma e que nós vamos fazer todos os esforços para parar de fumar. Mas eu quero que vocês entendam que tudo na vida tem dois lados, pessoal, tá? E que a gente deve refletir sobre as situações e a gente deve fazer para o nosso doente o que é mais importante para ele, tá? Esse é um casal de amigos meus que, por acaso, eu cuidei desse paciente aqui, tá? E eu estava presente no dia do diagnóstico dele. Essa é uma grande amiga minha que é jornalista, ela se chama Rafaela, tá? E o marido dela tem câncer de pulmão, tá? E o câncer de pulmão provavelmente foi causado, né, pelo uso do tabaco. Ele fumava desde os 13 anos, pessoal, tá? E quando a gente descobriu a doença dele ano passado, a gente fez o diagnóstico, tá? E, obviamente, né, a gente conversou com ele para que ele cessasse o tabagismo, tá? Por quê? Porque ele era um paciente com câncer de pulmão, porque o tabagismo não só ia piorar a doença dele, que é o câncer de pulmão, mas também ia trazer comorbidades para ele. Ia ter mais chance de risco de infecção, ia piorar a doença pulmonar obstrutiva crônica associada ao cigarro dele, ia piorar as condições físicas dele, né? Um paciente que já usa oxigênio, vejam só, né? Que ainda estava fumando, tá? E a gente conversou muito sobre isso com ele, tá? E a gente tirou o cigarro dele, eu e ela, né? A gente abordou isso e nós tiramos o cigarro dele. Depois que a gente tirou o cigarro dele, ele entrou numa depressão profunda, pessoal. Por quê? Porque não era ele que queria parar de fumar, era a gente que queria que ele parasse de fumar, tá? E ele gostava de fumar. Ele realmente gostava de fumar, tá? E a neoplasia dele é uma neoplasia que se encontra em cuidados paliativos, não tem mais possibilidades curativas para o câncer que ele tem, tá? E nesse contexto todo de a gente querer o melhor para ele, tanto eu quanto ela, né? A gente queria o melhor para ele, a gente sempre quer. E eu sendo médica ainda, pneumologista, eu queria ainda mais que ele parasse de fumar, tá? Mas eu e ela, a gente teve que entender que, na verdade, quem queria que ele parasse éramos nós. Ele não queria parar de fumar, tá? E pelo contrário, ele queria viver o resto da, né? Ele ainda está vivo, tá, pessoal? Ele queria viver o resto da vida que ele tem para viver, que a gente não sabe quanto tempo isso vai ser, tá? Isso só Deus sabe, então a gente não sabe quanto tempo ele tem. E ele também não sabe, tá? Mas a gente queria que ele vivesse esse resto de vida do jeito que ele quisesse e da melhor forma possível, com a melhor qualidade de vida possível. E uma das coisas que ele quis e não abriu mão é de fumar, tá? Então, o ato dele fumar, mesmo causando um pouco de tristeza para nós, porque a gente sempre tentou que ele parasse, para ele é importante, tá? E nós acabamos nos permitindo e aceitando o vício dele nesse contexto, tá? Então, se vocês quiserem, hoje eu vou postar um relato dela, eu sempre ponho no meu Instagram reflexões sobre a vida, tá? Porque ninguém tem resposta para nada, pessoal. Se vocês acham que vocês têm resposta para alguma coisa, se dispõem dessa prepotência, porque ninguém tem resposta para nada nesse mundo. E eu vou postar o relato dela lá, é muito interessante para vocês verem, tá bom? E agora eu estou disponível para vocês darem as dúvidas de vocês, para a gente conversar mais sobre isso. Se vocês quiserem um dia
fazer um grupo, eu sou super disposta, tá? A conversar, a fazer um grupo para pacientes também, tá? Então, eu tô aí para que vocês quiserem, tá?